Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Mile High Brasil Fantasy. Como vocês já sabem, meu nome é Vitor e eu tô aqui com o Andrezão para a gente dar nossos pitacos aí para a semana 14 da NFL que se aproxima. Playoffs à vista, hein, Andrezão? Boa noite. Boa noite, Vitão. Exatamente, playoffs à vista. Falava com você antes de gravar o vídeo, tô garantido em 3, eliminado em 2 e com somente uma liga em aberto. Então vamos em busca aí da bye week aí onde for possível e chegar firme nessa reta final aí. Mandei um 4-2 essa semana aqui, então tá ótimo. Perdi só nas ligas que eu tô eliminado, se não me engano. E falando em recap, né? Você fez um recap das suas ligas. As nossas apostas da semana passada foram uma coisa linda, rapaz. Acertamos 7 nomes, erramos apenas um. Tá certo que o que a gente errou por muito. Mas o Tony Pollard foi o running back 2 da rodada, mas a gente acertou vários nomes aí. Destaque aí talvez para o Christian Watson, que foi muito bem. O Gerald Everett foi muito bem entre os tight ends. Tá certo que não foi uma pontuação muito alta, mas para tight end foi muito bem. Aí os nossos seats dando a maioria certa. O Gabe Davis, apesar de fazer um touchdown, saiu do top 36 da rodada, ou seja, foi muito mal na semana. Salvou um pouco o touchdown, mas mesmo assim não foi suficiente. Enfim, uma semana para ser lembrada aí pela galera, né, Andrezão? Essa semana a gente acertou um monte, né, Vitão? Foi um aproveitamento incrível. Muito mais contente eu fico de acertar quem não escalar do que quem escalar, né? Porque quando você vê que escalou o cara, mas deixou também ponto no banco, me dá uma dorzinha no coração. Exatamente. Galera, sem mais delongas, vamos para as nossas dicas aí da nossa semana, nossas apostas, ver se a gente mantém esse aproveitamento aí altíssimo que a gente está tendo. E o primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é o Ramondre Stevenson, running back do New England Patriots, vai enfrentar a defesa do Arizona Cardinals lá em Phoenix, no Arizona. O Ramondre aí vem sendo uma das revelações da temporada, né, Andrezão? E pega aí uma defesa no bottom 5, aí, uma das piores contra o jogo corrido, num jogo que o Patriots deve mesmo focar nesse jogo corrido, já que o ataque aéreo deles até hoje não inspira muito confiança, né? E o Ramondre Stevenson vem aparecendo nesse quadro aqui com muita frequência, né? Então, o Damian Harris, não sei se já volta de lesão, mas mesmo que volte, não deve pegar um workload muito grande. E o Ramondre Stevenson tem o upside de passes também, né? Então é um cara que oferece dupla ameaça e vem sendo muito bem utilizado e sempre está garantindo pontinhos dele, né? Então é um cara que afinal dá para escalar ele com uma certa confiança, Vitão. Exatamente. Vamos para sua primeira aposta já? Vamos lá, então continuando aí nos running backs, continuando na AFC East, vamos aí de Jeff Wilson, né, running back aí do Miami. Então, o cara que vai enfrentar aí o Los Angeles Chargers, né? A gente sabe que é uma defesa aí frágil contra os running backs, contra o jogo corrido. Apesar de, né? E a gente acertou semana passada, Jeff Wilson, um sit tremendo contra São Francisco, fez aí 0,3 pontos, né? Então, bizarro o cara fazer só isso. Mas, né, mudando aí totalmente da água para o vinho, a defesa que vai enfrentar, né? Hoje o Chargers é o 31º em yards, 29º em touchdowns e 30º em pontos, né? Então, é uma defesa que dá muito para ser explorada aí pelos running backs, e a gente sabe que o Jeff Wilson tem capacidade, o Miami Dolphins está aí direcionando bastante plano de jogo para ele, então é um script aí hoje muito favorável para escalar o Jeff Wilson, não tão favorito de GMs aí, né? Exatamente. E com esse mesmo script, eu trago um nome aí que tá ficando cada vez mais queridinho da galera, que é o Tony Pollard, running back do Dallas Cowboys. Ele vai enfrentar o Houston, que também é um time extremamente favorável
para running backs aí na temporada. E aí, isso o que favorece ainda mais o Pollard é a questão do Zeke aí, pelo menos por enquanto, tá numa espécie de crise com a staff lá do Cowboys. Ele já não foi starter nesse último jogo devido aí a alguns problemas de comportamento, segundo a mídia americana. Ou seja, mais oportunidade para o Pollard, e a gente já viu que o Pollard, com toques, com espaço, é capaz de pontuar muito, né, Andrezão? E quem se queimou, né, na semana passada, é melhor a gente colocar o cara do outro lado agora, porque realmente o Pollard está sendo um dos melhores running backs no ano. É sempre difícil prever esse backfield, né? Então, assim, falo com conhecimento de causa, porque eu tenho o Ezekiel Elliott em 2 ligas e é complicado a gente tentar escalar o cara com confiança. Nessa semana eu tive que escalar ele e ele foi bem, fez touchdown, enfim, conseguiu pontuar. Mas adiciona esse fato que o Vitor disse, né? É aquilo que eu falei lá atrás, né? Não sei se eu falei em vídeo ou conversando com o Vitor, mas para mim o Zeke vai ser trocado no final da temporada, aí, começo da temporada que vem. Então o Cowboys muito satisfeito com o Pollard, você que starta ele semana sim, semana também, deveria estar muito contente. Inclusive, se o Zeke for trocado de fato, Pollard draft até o segundo round, com certeza, né? Porque é um cara aí diferente num Com ataque certeza. estrelar do Cowboys. Vai ser um cara aí muito visado nos drafts do ano que vem. E aí, Andrezão, nossa última Com aposta certeza. positiva, qual será? Vamos lá, Vitão. Então vamos com um wide receiver agora, né? Vamos lá para Cincinnati. Um cara que continuou pontuando bem, apesar do retorno aí do Jamar Chase, né? E esse cara é o T. Higgins, um cara que eu tenho muito apreço por ele, um cara jovem, ligas Dynasty Keeper aí, tento ir atrás dele aí com uma certa recorrência, não consegui ainda ele em nenhum time, mas é um cara que me agrada muito. E demandou targets, né? Assim, teve 5 targets, 3 recepções, poucas jardas, mas teve touchdown. É aquele cara que o Joe procura na red zone ali, então ele tem bastante upside de touchdown. Reduziu um pouquinho de targets, né? Óbvio, com o Chase vindo, Chase estrela que é de workload, mas vai pegar a defesa de Cleveland aí. Cleveland é um time que esse ano tá bem disfuncional, bem. Então é um matchup favorável. Touchdown, como eu disse, a defesa também permite. O T. Higgins é mestre nisso, né? Ele, enfim, é um imã na red zone. Então acho que também é um jogo de bastante pontuação, onde todas as armas ali do Cincinnati devem conseguir aí pontuar minimamente bem. É aquele clássico time que infelizmente aí vamos ter outro exemplo na semana com um time que a gente nem gosta muito, né? Que é de um time quente vindo em grande fase contra um time caindo de frangalhos, né? E aí, enfim, todas as armas que você puder apostar aí num ataque que vem funcionando tão bem quanto o de do Bengals, você pode apostar com bastante com bastante otimismo, digamos assim. O Tyler Boyd não vem fazendo uma grande temporada, mas até ele em ligas mais profundas, em ligas de 16 times, pode ser uma boa Sim. aposta para você no seu flex. Partindo para a parte ruim das nossas apostas, para as apostas de City negativas, eu já começo aqui com o Damian Pierce, queridinho do André, running back lá do Houston Texans, que vai enfrentar o Dallas, como a gente falou mais cedo no clássico lá do Texas. E a defesa de Dallas é realmente um matchup muito desfavorável para running backs. E somado a isso ao script negativo que a gente está vendo do Damian Pierce aí nas últimas semanas, e é mais uma semana que talvez aí você vai ter que deixar o Damian Pierce no banco. Muita gente nos Estados Unidos, inclusive, fala que ele bateu na famosa rookie wall, o André, que é quando um calouro que é muito usado na temporada acaba batendo numa parede, uma espécie de parede de produção que não consegue mais produzir. Isso acontece com alguns running backs realmente, porque estão acostumados com um volume muito menos excessivo no college, aí Menor. chega na NFL, toma porrada de tudo que é lado e chega numa
numa época da temporada que não aguenta produzir na mesma qualidade. Pode ser que é o que esteja acontecendo com o Pierce, né, Andrezão? E nessa situação aí, como você disse, né, o Pierce é realmente meu queridinho, um cara que eu tô fechado com ele, meu keeper em liga aí, porque o cara é muito bom. Mas realmente, Vitão, não dá para brigar com os números aí, né? O cara, acho que 3 ou 4 semanas seguidas aí com pontuação bem abaixo, né? Pontuação muito fraca na realidade. Então, não dá para brigar com os números aí. Contra a defesa boa, o script não tá legal, a rookie wall Potter de verdade. Então, realmente, tem que evitar o Damian Pierce aí, por mais que o coração diga o contrário. Exatamente. Já puxa o seu aí. Bom, vamos lá então. Agora que eu percebi que a gente colocou aí jogadores de jogos aí, né? Um para startar, outro para dar City. E eu vou nesse confronto aí, Arizona, New England. E agora eu vou com o outro running back, né? Esse que a gente falou do Stevenson para a defesa do Arizona. Inverte tudo. E é aí o script pro Conner, né? James Conner, que vai enfrentar a defesa do New England, né? O James Conner vem numa pontuação até que legal, mas dependente aí de touchdown, né? Quando não é touchdown terrestre, é touchdown aéreo, né? Então, nas últimas 3 semanas ele tem aí 4 touchdowns, então pontuações muito dependentes do touchdown. E a defesa de New England a gente já falou exaustivamente nos vídeos aqui. Ela lidera aí muitos parâmetros aí de jardas, touchdown e pontuação, sem contar que é a principal e melhor defesa do ano para fantasy aí, né? Então, o ataque de Arizona não tá aquela coisa toda, então o James Conner aí, se não anotar um touchdown, por isso que eu coloquei, eu acho que ele não anota touchdown e deve ter pouca jarda, como é costumeiro para ele. Então, acho que é um cara para a gente evitar e deixar no banco essa semana. Pois é. Tanto New England como São Francisco são os times que você deve ter arrepios essa temporada para escalar running backs. Enfim, o Conner realmente é um cara aí que já teve seu pico na carreira lá no Steelers e agora já vem numa produção não tão boa no Arizona. Ainda teve um bom ano no Arizona ano passado, mas nada parecido com o League Winner que ele foi lá no Steelers depois da saída do Le'Veon Bell. Então, realmente aí é um confronto muito difícil para o Arizona, porque a defesa do New England vem voando. E eu também acho aí que se você tiver nomes melhores aí no seu time, nomes com o staff parecido do James Conner, eu optaria pelo outro e não por ele, por conta de todo esse contexto. Trazendo já a minha última O próprio Jeff aposta. Wilson aí, ó. Exatamente, exatamente. Trazendo minha última aposta, eu trago o DJ Moore, wide receiver do Carolina Panthers. O Carolina pega Seattle lá em Seattle. E aí é mistura de quarterback que só o Broncos conseguiu reviver, com uma defesa, uma secundária aí que vem muito bem na temporada, com o Woolen, com o Kobe Bryant. Enfim, realmente eu acho aí que esse confronto entre Carolina e Seattle tem tudo para ser um confronto, inclusive, de pontuação baixa, porque a defesa do Carolina é muito boa. Mas eu não confio, eu confio zero no DJ Moore, para te falar a verdade, nessa temporada, seja qual o confronto, e aí isso aí ainda se evidencia mais por essa semana de enfrentar uma secundária tão boa quanto a do Seahawks, André. Não vem bem, não vem bem, já tem uns 2 anos aí, eu não gosto nem um pouco do DJ Moore, é um cara que, para mim, passo longe, enfim. E aí, esse Seahawks, a defesa tá muito bem, né? A gente já viu aí várias vezes, o time tá funcionando legal. E o principal ponto é o que você falou, Victor, deve ser um jogo de pontuação baixa. Então, o jogo de pontuação baixa tem que acertar aquele cara que vai fazer a pontuação, né? Então, é um hall de apostas aí bastante grande, né? Então, eu não apostaria também no DJ Moore. Isso, e a nossa última aposta, Andrezão?
Bom, última contraindicação aí, Dak Prescott, aí do Dallas Cowboys, embora vá jogar contra o Houston, né, um time frangado, como o Victor disse, né, mas o Prescott aí tem um bom tempo, né, aqui, 7 rodadas, ele passou dos 20 duas vezes somente, né, então, o quarterback não passa pontos aí, vai precisar de muita ajuda dos outros jogadores do seu time, né? Então, não vem muito bem. Deve ser um jogo que vai explorar bastante o jogo corrido com o Pollard, com o Zeke, mesmo porque é uma defesa aí que está no top 5, tanto em TD quanto em pontos, né? São as defesas aí. Houston é uma defesa que cede aí 0,83 touchdowns, a segunda melhor, e 14 pontos para quarterbacks, a terceira melhor. Então, já não vem bem. Dallas tem jogado muito mais pelo solo do que pelo ar. E olha no jogo passado, né? A gente viu aí 54-19 e ele fez somente 15 pontos, né? Era um jogo que era para ter estourado, feito perto dos 30. Então, não vem bem, eu evitaria. Por exemplo, tem pontuado muito melhor que o Dak Prescott. Inclusive, surpreendente essa defesa do Houston ser tão boa contra quarterbacks e contra wide receivers, né? Sim. Entra essa semana, e quem escala wide receiver contra eles geralmente tende a se frustrar, porque às vezes pensa que é um time fraco, que o outro time vai acabar destruindo, mas nunca é bem assim. O outro time ainda acaba destruindo, mas por outros meios que não por seu quarterback e pelo wide receiver. Galera, pode dar o print Eles estão aí. com dois rookies na secundária lá, muito bons, né, Vitão? Exatamente. Inclusive aquele que foi draftado no top 5, né? Não é o Sauce Gardner não é o Jets, Tem eu um que foi no sempre top confundo 5 e os dois. depois. Eu também não lembro o nome dele, mas tem o safety também, o Kyle Petrie lá, acho que é o nome dele. É uma defesa bem, Enfim, essa bem secundária boa. promissora para os próximos anos aí, para a gente dar uma olhada. Ainda mais se vier um quarterback bom aí via draft no ano que vem. Galera, É, Andrezão, algum recado final aí para a galera? não te ouvi, Vitão, desculpa. Algum recado final para a galera, Andrezão? Recado final é para aqueles caras que já estão eliminados aí, né? Não deixe de escalar seu time, mesmo assim. Tem outras pessoas brincando aí de fantasy com você, né? Você E brincou que até dependem agora, de talvez você. caiu fora agora. Dependem diretamente. Sua entregada por escalar aí tudo relaxado pode ser o playoff de um cara que não mereça, né? Talvez tire um cara aí que vem fazendo tudo certo, e aí você não escala lá, você acaba mudando o rumo da liga aí. Então, continue escalando. Você brincou até a semana 13 direitinho aí, faltam poucas. Continue escalando aí, continue mandando bem. E para quem está chegando aí com chance de playoff, pega as dicas aí, que escalar e não escalar é muito importante. E ainda mais na semana 14, que a semana 15 começa os playoffs. Isso aí, galera. Playoffs à vista. E lembrando vocês sempre de nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, na Twitch, onde a gente transmite as nossas lives. E lembrando sempre também do apoia.se/Brasil, onde você consegue nos apoiar e levar o Denver Broncos para cada vez mais pessoas. Galera, por essa semana é só e até mais.